próprio afroempreendedor, em alguns momentos, se enxergar como um empreendedor e um possível empresário, porque como normalmente os nossos negócios eles nascem por uma questão de necessidade, na sua maioria das vezes, as pessoas começam a empreender porque precisam pagar suas contas. E aí elas não conseguem se enxergar como alguém que é dono de um negócio. A valorização de homens e mulheres negras, eu acho que estão cada vez mais revolucionando, talvez, né, o fator econômico aí do país. Eu tive o privilégio de empreender por desejo. Mas essa relação, que é um fato que nem todo empreendedor preto ele empreende porque quer, às vezes pela necessidade, acaba que fica a carência da informação, né? Quem nunca sonhou em ter o próprio negócio? Aposto que você aí já pensou em ser o seu próprio chefe, não é mesmo? Seja por necessidade ou por vocação, milhões de pessoas decidem encarar os desafios e criar produtos e serviços mesmo diante dos mais diversos riscos. Mas um dado chama atenção. Embora metade desses empreendedores seja de pessoas negras, o rendimento deles é inferior ao rendimento de empreendedores brancos. Um movimento tem surgido ano a ano a fim de mudar essa realidade. É o afroempreendedorismo. Esse é o nosso tema de hoje. Fique com a gente, porque o Com a Câmara na Cidade já começou. O afroempreendedorismo é um movimento liderado por mulheres e homens negros. Não é regra, mas na maioria das vezes, esses empreendedores buscam atender a especificidades de consumo da própria comunidade afro, como o ramo da saúde e cuidados estéticos. Segundo um estudo das plataformas RD Station, Inventivos e do movimento Black Money, as 10 principais indústrias do afroempreendedorismo são saúde e estética, e-commerce, varejo, marketing e publicidade, consultoria e treinamentos, ensino e educação, alimentação, mídia e comunicação, financeiro, jurídico e serviços relacionados, e eventos. Conforme essa pesquisa, 61% desses negócios são realizados por mulheres e 68% desses afroempreendedores têm entre 25 e 44 anos. Além disso, o levantamento também constatou que 62% deles têm ensino superior completo ou mais, mas apenas 16% possuem renda familiar superior a 6 salários mínimos. Entrar e permanecer no mundo do empreendedorismo não é tarefa fácil, ainda mais para a população negra, que, historicamente, enfrenta dificuldades para conseguir incentivos financeiros e também passa por toda a questão do racismo. No bairro Bonfim, aqui em Porto Alegre, conhecemos Itanajara, que conseguiu romper esses obstáculos e abriu o próprio negócio. Vamos até lá conhecer um pouco mais a história dela? Em 1996, Itanajara começou a atuar no ramo da estética e depois de alguns anos trabalhando como auxiliar, ela decidiu abrir o próprio salão. De acordo com a empresária, apesar de sempre ter gostado de penteados afros, no começo ela teve que ofertar o que as clientes queriam, alisamentos. Só depois de vários anos, o salão se especializou em cabelos crespos. Tinha uma diferença muito grande, as pessoas não valorizavam, né, o mesmo formato que hoje estão valorizando. Talvez não fosse tão importante, né, a aparência, né? E aí a gente conseguiu entender que por muito tempo nós ficamos aí com muitas dificuldades, exatamente porque as vagas de emprego eram condicionadas às suas aparências. E quando a gente consegue perceber isso, a gente faz essa virada de chave.
né? Então a gente faz com que a aparência, né, ela esteja sempre num plano de possibilidades, né? E as pessoas começaram então a ter esse acesso maior, então, à sua aparência, né, que passando pelo cabelo, sobrancelha. Então é uma visualidade que ela começa a ser de uma forma mais prestigiada, digamos assim, por todos, né? Então a gente realmente teve esse entendimento que a aparência, a autoestima, né, era muito importante quando a gente fala em cabelo, quando a gente fala em aparência. Para Itanajara, um dos empecilhos para que mais pessoas negras prosperem no empreendedorismo é a falta de incentivo. Nós não temos políticas específicas para afroempreendedorismo, né? A gente não consegue, digamos assim, entrar num banco, né, e conseguir lá uma taxa de juros que seja mais baixo, ou mesmo o mesmo empréstimo, né? Eu acho que existe essa dificuldade, né? Existe esse acesso a todos aqueles projetos aí que são repassados para os empreendedores, para a população negra é muito dificultado e às vezes até inexistente, né? E aí esse processo do racismo, o racismo estrutural, ele vem nos acompanhando. À medida que o tempo vai passando, a gente tem aí que sobreviver a ele. Atualmente, a empresária é vice-presidente da Odabá, uma associação de afroempreendedorismo criada em 2018, com o objetivo de promover a ascensão econômica do povo negro. A Odabá tem hoje cerca de 80 associados. A gente faz ali toda a valorização cultural, a gente faz com que os empreendimentos tenham esse fomento, né? Que seja por técnicos ali, pessoas que estão ajudando cada empreendedor a saber como lidar com o seu negócio, né? Se reconhecer um empreendedor de fato, porque na maioria das vezes a gente tem um negócio, e aquele negócio de fundo de quintal que a gente nem considera ser um empreendimento, e daqui a pouco a gente já é um baita do empreendedor e fazendo novas ideias. Então é isso. A Odabá vem exatamente para fortalecer essas pessoas que por um motivo ou outro resolvem empreender. Então esses empreendimentos, eles têm um olhar diferenciado, eles têm um fortalecimento e possíveis projetos, né, futuros. Eu acho que a partir da Odabá é possível, né, que a gente consiga realizar. Aline e Rodrigo também são associados da Odabá e decidiram ingressar no mundo do empreendedorismo depois de ver as limitações que os produtos com temática afro enfrentam. No caso de Aline, tudo começou quando ela resolveu presentear uma amiga. A escolha de trabalhar com a temática afro foi porque eu não encontrei no mercado o que eu procurava. Minha sócia é uma médica negra e eu queria dar de presente para ela um jaleco com a estampa afro, como esse jaleco aqui. E aí eu não encontrei para comprar, então convidei uma amiga minha, que é designer, ela produziu a peça. Quando a gente entregou essa peça para minha amiga, ela ficou muito emocionada, disse que tinha representatividade, ancestralidade, e ela postou isso numa rede social. E aí ela me marcou. E as pessoas começaram a me procurar pedindo para comprar a mesma peça. Então, na verdade, eu digo que a Yossam me escolheu e aí nasce a empresa, a gente começou vendendo para outros estados. E eu entendi que existia, sim, uma oportunidade também dentro do mercado de outras pessoas que queriam se ver representadas e não encontravam, né, na área da moda peças específicas como uniformes afrocentrados. Recentemente, ela abriu uma loja de roupas com temáticas afro e divide com o Rodrigo um espaço no bairro Cidade Baixa. Em cada peça que cria, ela busca trazer um ponto de valorização da herança negra. E aí surgem as roupas, os domons, né? Que são peças também que a gente produz aqui, que são, né, da questão da cozinha, né, que também isso é uma questão cultural muito forte, né, nossa, as pessoas negras. E aí, por último, a gente começou a produzir, então, agora também as roupas de academia, com a mesma temática, e sempre pela mesma razão. A gente não encontra pronto e vê aí como uma oportunidade, e continua dentro do nosso foco, né, de segmento, que é o uniforme, com a temática afro também. Aqui algumas peças da roupa da coleção corporativa que a gente trabalha, também aqui algumas capas, todas com essa referência. Acho que é importante também trazer, né, da nossa cadeia, né, de fornecimento. A gente trabalha com lojas que são de pessoas africanas mesmo, que vendem os produtos para a gente, os tecidos. E aí, a partir das peças femininas, começou a vir aquela demanda de mas eu também gostaria, o que pode fazer? Então, a gente criou algumas camisetas, né? Que daí o público em geral consegue utilizar. Né? Aqui tem um bolsinho, uns detalhes, né? Bata, também com a estampa.
A gente tem muita qualificação e muita gente boa no mercado. A questão é muito maior na questão de oportunidades, por exemplo, de primeiro o próprio afroempreendedor em alguns momentos se enxergar como um empreendedor e um possível empresário, porque como normalmente os nossos negócios eles nascem por uma questão de necessidade, na sua maioria das vezes, as pessoas começam a empreender porque precisam pagar suas contas. E aí elas não conseguem se enxergar como alguém que é dono de um negócio, né? Então acho que essa é a primeira questão de pertencimento, né? De entender que você é o dono. Segunda parte é sim, quando a gente fala de qualificação, não é necessariamente só a escolaridade, mas é a experiência, né? É ter, por exemplo, um fluxo de caixa, entender dessa questão mais financeira. Isso é uma dificuldade que a gente encontra. E tem muito da questão da oportunidade. Nós temos muito mais dificuldade de acesso a grandes empresas para nos tornarmos fornecedores, pela quantidade de exigência que tem hoje, né? E muito também pelo acesso que a gente tem, porque normalmente as empresas têm muito de quem indicou, de quem conhece, a gente não está dentro dessa bolha, né? Então, quando a gente consegue acessar, a gente entrega muito bem. Então, eu acho que a dificuldade está do acesso e a valorização dentro do mercado mesmo, para esses pequenos empreendedores. Já Rodrigo decidiu criar sua marca voltada exclusivamente para a temática afro após começar a participar das atividades da associação. A Pretanidade Urban, ela sempre foi meu desejo desde muito novo, desde criança, na verdade, por também ser músico. A gente não, quando ia procurar as roupas para fazer os shows, a gente não encontrava as identidades que a gente gostaria de transparecer. A minha habilidade de desenhar, atrelado com essa dificuldade de não encontrar a nossa identidade lá, me fez fazer os trabalhos que a gente tem hoje desenvolvendo, a arte preta, né, nas nossas roupas, e também ajudando empreendedores pretos que também queiram desenvolver os seus negócios. Aqui no nosso laboratório criativo a gente também mentora, ajuda a desenvolver através das peças. E a Pretanidade Urban tem muito essa conexão, que é a cultura preta urbana, mas também tendo como base, né, tudo que veio antes dentro das nossas lutas e tudo que a gente conhece até hoje como história e até aquilo que também não é contado. Uma das ideias também é que a gente tem um consumo consciente, né? É um fato que a gente utiliza muitos produtos, a gente acaba tendo sempre uma relação de desgaste. Então, se a pessoa tem uma peça em casa que ela gosta muito e quer personalizar dentro da temática, a gente personaliza. E se ela necessita fazer um produto inédito, a gente também desenvolve. Aqui a gente tem uma cultura que é do sneakerhead também, que é a customização de trazer a roupa para a sua cara, né? Então, às vezes também pode comprar uma roupa e tá faltando um pequeno detalhe. E aí a gente, junto em conexão com o cliente, a gente cria uma peça, na verdade, que ela se torna artística, onde ela pode se tornar um elemento decorativo da própria sala, ou, dependendo mesmo de onde ela atua, que ela precisa ter a sua característica exposta na sua personalidade também, na maneira que se veste, a gente apoia harmonizando desde o sapato, para trazer bem algo que se torne muito mais do que um produto, mas um afeto, né? Porque às vezes é um presente para alguém, e acontece muito isso, eu quero presentear, eu quero mostrar que a gente teve um momento muito afetivo, às vezes a gente consegue construir uma peça, ela se eterniza e vai passando, né, por toda uma geração dentro da família, mantendo a nossa raiz preta também dentro da nossa forma de se vestir. Tanto o Rodrigo quanto a Aline, que também é executiva comercial da Odabá, reforçam a importância do trabalho da associação e de a população negra se organizar em favor de interesses comuns. O objetivo principal da Odabá é o empoderamento econômico do povo negro no Brasil. Então, ela atua sempre baseada em 3 eixos, né? Que é a qualificação empreendedora, a valorização da produção cultural e a eliminação de crenças limitantes. Porque a gente entende que se as pessoas são qualificadas para o seu negócio especificamente, elas conseguem ter, né, uma estabilidade maior. Se a gente trabalha a questão da crença limitante, que é de merecimento, de pertencimento, de ocupação de espaços, as pessoas acessam outros lugares e com isso conseguem fazer mais networking. Elas entendem que dinheiro é para ser bom e que a gente tem que gostar de ter dinheiro, ficar feliz, né, e merece ter dinheiro. E quando a gente fala da valorização da produção cultural, são os eventos que a Odabá promove, como o Afrontalks, que é o nosso maior evento, o nosso produto de mídia, né, que nasceu junto com a Odabá em 2018, já teve mais de 40 edições, entre edições presenciais e online.
e que trabalha a questão do protagonismo negro. Além de, ao mesmo tempo que está acontecendo no palco, entrevistas falando sobre a história do povo negro, né, valorizando as nossas conquistas, que não são contadas nas escolas, a gente está tendo uma feira de afroempreendedorismo, onde a gente trabalha Black Money, onde a gente valoriza quem produz. Então, esse é o nosso principal produto de mídia dentro da valorização da produção cultural. E depois o nosso jantar anual, né, que tem bastante visibilidade. A gente trouxe no primeiro ano o Maurício Pestana da Raça, no segundo ano, agora em 2021, a Rachel Maia, porque são personalidades negras que ascenderam e que inspiram outras pessoas. Então, esses são os principais eixos que é o do Abatua, pensando nessa evolução, né, do afroempreendedor. E a gente constrói isso todos os dias com eles, né? Uma das primeiras propostas legislativas voltadas para este tema que se tem registro é de autoria do ex-vereador Kevin Krieger e foi aprovada em 2017. Trata-se da inclusão da Feira Afroempreendedora no calendário de eventos da capital. Segundo a coordenadora de Direitos e Políticas de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, a Prefeitura tem trabalhado para oferecer uma melhor estrutura para a realização do evento, bem como qualificar os expositores. Essa é uma das questões que eu estou buscando implementar. O local que essa legislação fala é o Largo Zumbi, mas a gente sabe que o custo para colocar essa feira mensalmente lá instalada, ela é um custo bastante alto em função da estrutura que ela é necessária, né? Não adianta colocar lá, bom, todo mês vai acontecer uma feira afroempreendedora ali, mas se chove, se tem um sol escaldante, como é que fica as pessoas ao relento, né? Então ela precisa ter uma estrutura mínima. Então, de fato, esse intento ainda não aconteceu, justamente porque a regulamentação dessa legislação, ela tem que ser feita de forma cuidadosa, não é simplesmente largar as pessoas lá à sua própria sorte. Então, até então, a gente tem feito durante a Semana de Consciência Negra essas feiras, né? Fizemos ano passado. Esse ano a gente tem que estar programando fazer duas edições, né? Uma mais ali, final de julho, agosto, mais agosto, provavelmente, e aí outra lá em novembro, na Semana de Consciência Negra, fazer então 2 feiras afroempreendedoras, onde essa população vai poder expor seus produtos, seus trabalhos e vender as suas questões. Só que, principalmente a questão dos empreendedores que lidam com a questão de manipulação de alimentos, eles precisam antes ter um curso de boas práticas. Então, é isso que eu estou trabalhando no momento, né? Porque não adianta dizer, tá aqui o espaço, apresente seus produtos, e aí vinha a vigilância sanitária e recolher os produtos ou impedir a produção dos materiais por falta desse curso, que é um curso, a grosso modo, ele não é caro, mas ele também não é barato para quem não tem recurso. Né? A coordenadora também acrescenta que a Secretaria mantém o planejamento de outros projetos que buscam estimular o afroempreendedorismo, como um hub de inovação preta. A gente quer fazer disso também uma iniciativa pública, né? Onde o poder público se organiza e se preocupa em apoiar, em organizar pessoas ou instituições que queiram empreender. O Hub ele vem nessa lógica de ser um espaço cultural, de ser um espaço pedagógico e de ser um espaço de inovação. A ideia é que ele transite nas 4 hélices, né, do empreendedorismo, que é a hélice do poder público, no caso do governo, né, a hélice da educação, muito ligado ao perfil do que as universidades têm, esses polos de incubação, de empresas, etc. E também a hélice das empresas e a sociedade, né, que são os dois, as empresas, enquanto poder apoiar essas empresas que apoiam pequenos produtores, pequenos comerciantes, pequenos artesãos, etc. E a própria sociedade, que é para onde a gente vai olhar. Em 2021, com a chegada da primeira bancada negra no Legislativo, foi criada a Frente Parlamentar do Afroempreendedorismo.
Recentemente, o plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que institui a política municipal de fomento ao empreendedorismo negro. De autoria da vereadora Dayana Santos, do PCdoB, a proposta contempla pessoas autodeclaradas negras que tenham interesse em implantar ou expandir atividades e empreendimentos socioprodutivos. Acho que o central desse projeto é o investimento no afroempreendedorismo para que a gente tenha redução da desigualdade. E isso fica muito evidente quando a gente vai fazer uma avaliação dos indicadores do desemprego, dos indicadores do investimento nos afroempreendedores. Que quando um afroempreendedor ele está dentro dessa cadeia produtiva de forma competitiva, a gente tem um aumento, inclusive, no PIB da cidade. Então, isso é olhando para o todo, olhando para o macro. E que bom que aqui nessa casa os colegas vereadores e vereadoras compreenderam que o projeto ele tem este cunho, primeiro, de promover de forma igualitária e deixar aqui uma política estruturada e não algo pontual, não algo que possa ser modificado, uma política que venha a falar do investimento, da qualificação, do financiamento direto para esses empreendedores, que por conta da cor da pele, e isso é evidente, a gente fala da base da pirâmide aí, das mulheres negras, que tem uma distância numérica, por exemplo, de homens negros naquilo que tem de ganho o salarial mensalmente. A gente olha isso com tamanha responsabilidade que implica para que tenha este como o primeiro mote, essa responsabilidade de colocar no projeto essa questão racial, porque é isso, a base da pirâmide são mulheres negras e homens negros, e isso impacta no desenvolvimento de uma cidade, porque se tu não promove ações efetivas para que rompam-se esses ciclos que geram violência, obviamente, a gente está tensionando para que não se dê aí como prioridade a ascensão deste grupo que é bem específico, e dentro das suas especificidades está o financiamento. Então, um projeto como esse é essencial para que a gente venha a, primeiramente, trazer à luz um tema que passa também por uma estrutura do racismo, mas principalmente colocar aí um investimento necessário para que este grupo de empreendedores, afroempreendedores, tenha as mesmas possibilidades de ascender com seus produtos, com a sua dinâmica de trabalho, com aquilo que a gente tem de mais bonito, que é também evidenciando a cultura de toda uma relação que por vezes a gente vê que é distanciada. Então, que bom, fico muito feliz hoje em ter esse projeto aqui aprovado. O investimento. E também, Gilberto, o que acontece? Agora, há bem pouco tempo atrás a gente teve a South Summit. O município já, naquele momento ali, havia deixado bem claro que o quê? Iria fazer um investimento porque trouxe para o debate, na ciência, na tecnologia, as pessoas negras, porque nós temos sim essa possibilidade de modificar um cenário, mas precisa ter investimento minimamente igualitário, né? Eu penso que boa parte daquilo que a gente conhece hoje como os empreendedores da nossa sociedade, eles são trabalhadores, na verdade, que estão passando por muitas dificuldades tentando desenvolver iniciativas, né, de maneira mais independente, e nesse sentido a gente precisa criar mais condições para que eles possam ter relações desde o ponto de vista de rendimento e de direitos trabalhistas também com mais estabilidade. Então é fundamental que o município discuta políticas de microcrédito para que haja possibilidade de financiamento a um preço justo para esses trabalhadores terem condições de investir, de atuar no mercado, garantias de direitos também para que a gente possa ter, por exemplo, à medida que a gente diminui impostos, né, para esses trabalhadores, que se criem fundos, né, que eles possam adquirir questões como as férias ou um valor equivalente a 13º, são iniciativas que eu vejo que são necessárias para a gente discutir nesse momento e não ficar numa ideia que às vezes é muito romantizada e exclui a realidade dessas pessoas que são empreendedores, na verdade, trabalhadores como a gente conhece, assim, sempre conheceu. Eu acho que o poder público tem responsabilidade no fomento a essa atividade econômica também, cedendo espaços para que possam se realizar feiras, iniciativas de circulação dos produtos que são produzidos por esses trabalhadores negros. Tem que ter política também, porque nós vemos para os grandes empresários, todo ano a gente tem milhões de reais que o Estado deixa de arrecadar em dedução de impostos, por exemplo. E com a população trabalhadora não é assim. Então, é necessário um incentivo, né? Eu não vejo
que é necessário construir uma diferenciação nesse sentido. O Estado tem responsabilidade, tem que apoiar e, a partir disso, também pode democratizar melhores condições de acesso à renda e direitos sociais para esse segmento também. O Com a Câmara na Cidade vai ficando por aqui. Você pode conferir este e outros programas da TV Câmara nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.